Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para mais uma aula da nossa amada EBD. E no próximo domingo, nós estaremos estudando a lição de número 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O nosso texto áureo está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, que diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática, meus irmãos, diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Essa lição, meus irmãos, ela tem 3 objetivos. O primeiro, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E terceiro, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Meus irmãos, essa lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, que é o seu compromisso com a pregação do Evangelho. Desde os primeiros dias da igreja de Jerusalém, os apóstolos, eles proclamavam a mensagem de Cristo com ousadia e no poder do Espírito Santo. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. Uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva, transformadora, que vem da inspiração do Espírito Santo. A igreja, meus irmãos, não pode se desviar desse compromisso, pois é por meio da pregação bíblica que o mundo é confrontado com a verdade de Deus e também é chamado a salvação. O primeiro subtópico dessa lição é a igreja que prega as Escrituras. E cada tópico aqui, meus irmãos, dessa lição, ele tem 3 subtópicos. E o primeiro que nós vamos comentar aqui é: as Escrituras revelam Deus. Irmãos, a igreja deve pregar as Escrituras, pois é as Escrituras que revelam Deus. Aqui, a segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo 3, demonstra essa fidelidade ao Evangelho, enfatizando a centralidade de Cristo, o chamado ao arrependimento e a promessa de tempos de refrigério. Uma igreja que se fundamenta nas Escrituras, ela ensina a Bíblia com fidelidade. Ela exalta o nome de Deus e não o nome dos homens. Guia as pessoas à santidade e guia as pessoas ao arrependimento. E aponta sempre para o nosso alvo, que é Cristo. Aleluia. A Bíblia, irmãos, não apenas fala sobre Deus, mas também mostra o que Ele deseja para a humanidade, incluindo o caminho da salvação. O segundo subtópico aqui é: as Escrituras testemunham Jesus. Então, irmãos, como já falamos anteriormente, Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Ou seja, Jesus Cristo é anunciado no Antigo Testamento e revelado plenamente no Novo Testamento. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 27, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, irmãos, desde Gênesis até Malaquias, vemos a promessa do Salvador. Nós vamos ver as figuras e sombras
sacrifício, festa, sacerdócio. E vamos ver também as profecias diretas sobre o Messias, que está lá em Isaías, capítulo 53, e também Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então, irmãos, o Novo Testamento não é uma nova história, mas é a revelação plena do que foi prometido. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, vai dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas. Então, os evangelhos aqui mostram a sua vida, mostram a sua morte e vai mostrar também a sua ressurreição. As cartas explicam o significado da obra de Cristo para a igreja. E Apocalipse vai revelar a glória final do Cordeiro, ou glória. Então, irmãos, a pregação de Pedro, em Atos capítulo 3, versículo 18, ele invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso. Já havia sido preditas pelos antigos profetas. Então, irmãos, dessa forma, se buscarmos conhecer a Deus pelas Escrituras, inevitavelmente encontraremos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da história da salvação. É a palavra viva, o propósito pelo qual as Escrituras foram dadas. Aleluia. Subtópico 3. As Escrituras confrontam o pecado. Meus irmãos, a palavra de Deus, as Escrituras, não apenas revelam Deus e testemunham a Cristo, mas também mostra o problema do pecado e o confronta. Esse é um dos aspectos mais transformadores da palavra de Deus. Ela não nos deixa confortável na prática do erro, mas nos chama ao arrependimento. E o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, as Escrituras, elas confrontam o pecado, não para nos afastar de Deus, mas para nos colocar de volta para Ele, ou seja, para nos colocar de volta na presença dEle. Quem ama a palavra, aceita a correção, é purificado por ela e vive uma vida que agrada a Deus. E o comentarista aqui vai nos escrever aqui nessa lição que a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Amém, meus irmãos? Então fechamos aqui o primeiro tópico. Vamos seguir aqui para o segundo subtópico. A igreja que prega no poder do Espírito. Então, esse tópico aqui, meu irmão, também ele tem aqui 3 subtópicos. E o primeiro dele é: o Espírito capacita o mensageiro. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Então, não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. E Paulo, escrevendo a sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Portanto, irmãos, só para que nós possamos entender esse versículo, não é o mensageiro que faz a mensagem forte, mas o Espírito Santo que faz o mensageiro
eficaz. Oh, glória. O segundo subtópico aqui, essa lição tá maravilhosa, irmãos. Oh, glória, sentindo a glória de Deus aqui. Segundo subtópico, fixar os olhos. Irmãos, essa passagem aqui, fixar os olhos, é do episódio aqui em que Pedro e João estavam subindo ao templo e encontraram um homem coxo de nascença pedindo esmola na porta chamada Formosa. E eles, cheio do Espírito Santo, né? Pedro cheio do Espírito Santo, ele olha fixamente para ele antes de declarar a cura no nome de Jesus. Pedro não apenas vê ali o necessitado, mas o encara com a intenção de transmitir algo mais valioso que dinheiro, pois sabia que carregava nele, oh glória, o poder no nome de Jesus. Que glória essa revista, irmãos. Fixar os olhos, irmãos, é uma decisão espiritual. Quem foca em Deus não será abalado e se tornará instrumento de transformação. Aí o comentarista aqui vai escrever: Pedro não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Oh, glória! O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Meus irmãos, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Aleluia! Terceiro subtópico, irmão. Estou sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos. Terceiro subtópico. O Espírito glorificará Jesus. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Está na lição, irmãos. Se você tiver o exemplar dessa lição, você vai ver isso aqui que o comentarista colocou. Eu vou repetir. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo 14, vai dizer assim, Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que queres receber de mim. Jesus falando essas palavras. Então, o Espírito Santo não vem para exaltar homens. O Espírito Santo não vem para exaltar igrejas, exaltar ministérios. Não! O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo. Onde há exaltação genuína de Jesus, ali o Espírito Santo tem liberdade para operar. E para encerrar aqui esse segundo tópico, o comentarista vai escrever bem assim, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Oh, glória! O verdadeiro avivamento não termina em aplausos para o homem, mas em glória para o Cordeiro que ressuscitou. Eita Deus! Vamos seguir aqui, meus irmãos. Terceiro tópico, a igreja que prega a esperança vindoura. Esse tópico aqui, meu irmão, tem 2 subtópicos, nós vamos comentar aqui sobre ele. O primeiro é alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Irmãos, o fato é que somos uma igreja que anuncia a graça e a salvação em Cristo, proclamando a esperança do reino eterno, enquanto advertimos a sociedade sobre os perigos da indiferença espiritual, advertimos da frieza moral e advertimos da negligência com a verdade. Correto? O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes na sua primeira pregação, pedindo para que eles se salvassem daquela geração perversa. Nessa pregação aqui, que nós estamos lendo, estudando, de Atos capítulo 3, versículo 17,
Pedro, ele reconhece que aquela geração lá era também uma geração ignorante. Tinham uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Ou seja, era uma geração sem esperança. Aí Pedro aqui, não apenas acusando, né? Pedro aqui não está apenas acusando, ele está abrindo um caminho da graça. Oh, glória! Ele aqui, irmãos, reconhece que muitos agiram por ignorância, mas agora que a verdade foi revelada, é hora de se arrependerem. Então, em um mundo, irmãos, indiferente e insensível, esse texto aqui de Atos, capítulo 3, versículo 17, mostra que a ignorância não é desculpa permanente, mas sim, irmãos, uma oportunidade para o arrependimento e para a mudança. Uma vez que a luz do evangelho chega. Então, quando a luz do evangelho chega, irmãos, há arrependimento e há mudança. Aí o comentarista aqui vai fechar esse primeiro subtópico dizendo: a insensibilidade das coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Oh, glória! E o segundo subtópico aqui é a promessa da segunda vinda. Irmãos, nós vivemos em tempos de indiferença espiritual. Muitos aqui, irmãos, muitos não enxergam a necessidade de arrependimento. Pedro, concluindo a sua pregação aqui, em Atos 3, versículo 19, ele deixa claro aqui: só há refrigério, só há esperança onde há arrependimento. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Oh, glória! O mundo, irmãos, busca paz sem arrependimento. Isto é impossível. O mundo busca paz sem arrependimento. Isto é impossível. A igreja precisa ser voz profética. Deve ser uma igreja que prega esperança vindoura. Tem que ser uma igreja que anuncia a promessa da volta de Jesus. O arrependimento, irmãos, é o caminho para a verdade e também para a verdadeira esperança. Fica aqui, meus irmãos, um apelo final a todos vocês que estão nos assistindo e estão ouvindo essa aula. Arrependei-vos. Fica aqui o apelo final. Arrependei-vos, para que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não endureça o seu coração. Oh, glória! Então aqui, irmão, nós encerramos aqui essa lição maravilhosa. E para concluir, eu quero finalizar dizendo que chegamos aqui ao fim de mais uma lição. Nós vemos nessa lição a grande importância que é a pregação bíblica, tá? Nós vemos aqui a importância como devemos ser fiel na exposição do texto sagrado. Nós pregamos e ensinamos aqui que Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como Pedro, meus irmãos, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, entrar no ministério da palavra de Deus. Porque, irmãos, uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Meus irmãos, nós encerramos aqui mais uma aula. Eu quero agradecer a todos que nos acompanhou nessa aula número 3. Espero você no próximo domingo, se o Senhor assim permitir. Nosso Deus, nosso Pai,
Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Abençoa o ouvinte, meu Deus. Que possamos estar firmes diante do Senhor e que possamos pregar a Tua palavra, porque a Tua palavra ela confronta, Pai. E quando confrontar, Senhor, que haja arrependimento. Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.